Às vezes chegam aqui pessoas sem cabelo, alopécia em função de um trauma. Às vezes chegam pessoas com alguns sintomas físicos, né, que a gente vê claramente que são em função de um trauma. Eu já vi alguns processos, inclusive de vitiligo, né, usando a acupressão e o corpo pigmentando de novo o rosto desde que esteja pequenininho, né, depois que já faz aquela grande mancha branca, é mais difícil você trabalhar terapeuticamente. Sensações como alergias, uma série de coisas, sendo trabalhadas com a acupressão de uma forma muito absoluta, né? Uma das coisas mais importantes no trabalho com estresse pós-traumático é como que a gente trabalha as questões corporais, os sintomas somáticos, as dores, as sensações causadas por um estresse pós-traumático. Existe um conceito chamado dissociação somática, que é quando o corpo carrega o preço de um trauma. E eu acho que uma abordagem feita em cima de aspectos cognitivos de um trauma, ressignificar, dar um outro sentido para aquilo que a pessoa viver, transformar aquilo que é dor em sabedoria para a vida, é muito diferente, né, de um procedimento quando se trabalha uma questão mais corporal. A questão corporal do trauma, dores de cabeça, intestinos irritáveis, elas pedem um outro tipo de procedimento. Existe um outro procedimento em terapia do trauma que a gente chama de acupressão. A gente falou muito de PRI, que é a estimulação rápida de alguns pontos meridianos energéticos, mas existe uma outra forma de trabalhar, que é uma forma muito simples, que é simplesmente uma pressão em cima de alguns pontos específicos. A gente pegou uma técnica da Tapas, né, que foi a primeira pessoa a falar de acupressão, Tapas Fleming, uma canadense, uma fisioterapeuta, que foi a primeira pessoa a trabalhar com essa ideia de acupressão e estresse pós-traumático, e fizemos uma adaptação para a realidade brasileira, que a gente chamou de uma técnica de acupressão. É um protocolo super simples, super fácil de usar e que é muito fundamental no trabalho da dissociação somática. Às vezes chegam aqui pessoas sem cabelo, alopécia em função de um trauma. Às vezes chegam pessoas com alguns sintomas físicos, né, que a gente vê claramente que são em função de um trauma. Eu já vi alguns processos, inclusive de vitiligo, né, usando a acupressão e o corpo pigmentando de novo o rosto desde que esteja pequenininho, né, depois que já faz aquela grande mancha branca, é mais difícil você trabalhar terapeuticamente. Sensações como alergias, uma série de coisas, sendo trabalhadas com a acupressão de uma forma muito absoluta. Sintomas diferentes pedem aproximações diferentes. A acupressão é uma forma amorosa, delicada de se trabalhar com o trauma no nosso próprio corpo. A gente vai estimular alguns pontos apenas pressionando, que são pontos ligados ao estresse pós-traumático, à ansiedade, a medo. Na verdade, é como se esse modelo de acupressão fosse dissolvendo automaticamente essas memórias traumáticas. O trauma é uma grande camisa de força interna. O que a acupressão faz é justamente retirar. Ela é muito simples. Aliás, talvez seja uma das técnicas mais simples de trabalhar. Por quê? Porque você bota algumas posições, pede para a pessoa pensar um pouquinho sobre aquilo e deixa que a posição de autorregulação corporal vá, de alguma forma, digerindo aquele trauma emocional de uma forma tranquila e absoluta. Qual que é a grande novidade? Por que a gente está chamando de acupressão e não do TAT, da Tapas Fleming? É porque a gente retirou algumas posições que eram muito desagradáveis para o cliente, especialmente uma mão que vinha aqui atrás da cabeça. Introduzimos a estimulação de PRI num protocolo muito pequenininho, enxuto, simples de utilizar e muito funcional terapeuticamente. É uma das técnicas mais fantásticas que a gente tem no trabalho terapêutico com crianças, no trabalho terapêutico com adultos, especialmente abusados. A acupressão é aquela técnica onde nada funciona, especialmente em abusos sexuais, e quando a gente faz a acupressão é como se o trauma fosse digerindo de uma forma tranquila e absoluta. É importante aos terapeutas atuais conhecerem essas novas ferramentas em psicologia, em psicoterapia, em terapia. E a acupressão é uma das técnicas que a gente, depois que aprende, fala assim, por que eu não aprendi isso antes? Que vontade de voltar atrás em alguns clientes e fazer isso. É de uma delicadeza, de uma amorosidade absoluta quando se faz uma técnica dessa.